Nós vamos mostrar agora a íntegra da explicação que Luiz Inácio Lula da Silva deu sobre uma reportagem do Jornal da Band a respeito de um cheque de R$10 mil que surgiu na conta dele. Direito de resposta concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral ao candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, contra a Rede Bandeirantes de televisão. Meus amigos e minhas amigas, é até com certo constrangimento que ocupo esse horário do Jornal da Band para dar uma resposta às acusações que me foram feitas. Na verdade, não era eu que deveria estar aqui respondendo. Os jornalistas que divulgaram as leviandades contra a minha pessoa é que deveriam estar aqui diante das câmeras, pedindo desculpas pelo mal que causaram a mim, a minha família e as pessoas decentes desse país. Um dia desses, eu estava na Bahia, quando de repente uma jornalista colocou o microfone na minha boca e me fez uma pergunta de ordem pessoal sobre o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu disse à jornalista que a minha divergência com o presidente era de caráter político, não era de caráter pessoal. E, portanto, eu não ia entrar no mérito daquela pergunta. Até porque eu já tinha sido vítima desse procedimento de muitas outras ocasiões. Foi assim em 82, em 86, em 89 e 94. E o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Por isso fiquei perplexo e indignado quando, assistindo esse jornal, vi acusações gratuitas contra mim. Acusações irresponsáveis e sem qualquer fundamento. Qual era o crime que eu tinha cometido? O de vender um carro meu? De receber o pagamento pela venda através de um cheque de terceiro? Mas nada. Esse simples fato permitiu ao jornalista que fez a matéria e à Rede Bandeirantes as ilações mais absurdas possíveis. Havia a clara pretensão de tratar a venda do meu carro como uma maracutaia. Felizmente, a justiça me deu a possibilidade de vir aqui para desmascarar toda a mentira produzida pelo Jornal da Band. Eu não tenho preço. Eu sou filho de uma mulher retirante nordestina que veio para São Paulo com 8 filhos agarrados no rabo da saia. Ela morreu aos 64 anos de idade de câncer. Morreu analfabeta. Mas ela deixou um legado sagrado para os filhos. Nunca perder o direito de andar de cabeça erguida. Isso, para mim, é um valor inestimável que eu tento sempre passar para os meus filhos. E que, se Deus quiser, passarei para os meus netos. Que direito tem uma rede de televisão de investir contra a honra de uma pessoa que construiu a duras penas um patrimônio político como o meu? Será que os jornalistas que fizeram essas matérias tão levianas se lembraram que os meus filhos têm amigos nas escolas? Será que eles não se lembraram que minha mulher é obrigada a responder perguntas sobre as mentiras que eles contaram? Que ética orienta o jornalista que divulga uma mentira sobre uma pessoa? Como ele se sente depois de saber as consequências de sua irresponsabilidade? Como encara sua família, sua mulher, seus filhos, depois de levantar suspeitas sem provas? É estranho que tente atingir a minha honra por conta de um cheque de R$10 mil depositado em minha conta como pagamento de um bem que era meu e que eu vendi. Toda a imprensa cedeu ao trabalho de repercutir o que foi dito pelo Jornal da Band. E é curioso observar como toda a imprensa calou-se diante de recentes matérias sobre escândalos governamentais, publicado pela revista Isto É e pela revista Carta Capital. A primeira, a da Isto É, fala sobre o rombo de R$10 bilhões do Proé, depois da ajuda de 21 bilhões que o governo deu a banqueiros falidos. A segunda, da Carta Capital, denuncia um ministro da República de valer-se do papel estratégico que ocupava para beneficiar terceiros. Qual a razão desse silêncio? Por que a imprensa não deu nenhuma repercussão a essas denúncias? Há poucos dias, estive em Brasília junto ao Tribunal Superior Eleitoral, protocolei ação contra o tratamento discriminatório e desigual que a imprensa vem dando à minha candidatura nessas eleições, contra o claro privilégio concedido ao candidato do governo. Sinceramente, eu imaginei que depois de 3 eleições para presidente da República, o povo brasileiro pudesse estar diante de uma campanha civilizada, uma campanha de debate de ideias, de programas para o Brasil. Uma campanha em que nem os candidatos e muito menos a imprensa tivesse que mentir,
caluniar e difamar. Contar inverdade sobre uma pessoa é uma coisa muito irresponsável e muito sério. Entreguei ao Tribunal Superior Eleitoral, à Ordem dos Advogados do Brasil e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil todos os documentos relativos à venda do carro. A quem me acusou levianamente, eu estou processando civil e criminalmente. Eu não me intimido diante dessas mentiras. Sou um homem de mãos limpas, que conquistou a duras penas o direito de andar de cabeça erguida no Brasil. Nunca vou baixar a cabeça para ninguém, em nenhum momento. Conquistei o direito de dizer a verdade, sem querer ser o dono dela. É assim que vou enfrentar essas eleições para presidente da República. Vou continuar a andar de cabeça erguida por este país. Posso olhar no olho de cada brasileiro e falar: eu estou sendo sincero com você. Ao final, eu quero perguntar: é essa a missão da imprensa? A de caluniar, de mentir, de acusar sem qualquer critério? Eu sei que não. Mas, infelizmente, neste caso, a sagrada missão de informar criteriosamente a população foi desrespeitada. Boa noite. Amanhã o Jornal da Band vai à OAB, à CNBB e ao Tribunal Superior Eleitoral estudar os documentos que Luiz Inácio Lula da Silva não quis fornecer à nossa reportagem. O Jornal da Band hoje localizou outro documento. O recibo de transferência do Ômega deixa claro: quem vendeu o carro foi Lula e não Roberto Teixeira. A reportagem é do editor regional do Jornal da Band em São Paulo, Joaquim de Carvalho. Este documento prova que o Ômega de placa BOT 5353 passou de Lula para o advogado Milton de Abreu Machado, dono da Express Factory de Ribeirão Preto, no dia 11 de janeiro de 96. Portanto, Lula não vendeu o carro ao Roberto Teixeira, seu compadre e amigo, e, portanto, continua a dúvida sobre o cheque de R$10.000 que apareceu na conta de Lula no dia 11 de julho de 95. A primeira explicação de Lula para o aparecimento do cheque, na semana passada, foi imprecisa. Eu vendi um carro para pagar em 4 prestações. Eu nunca me preocupei se o cara que ia pagar com cheque, ia pagar. Depois ele tinha que depositar na minha conta a prestação equivalente ao valor do carro. Depois o PT, em nota oficial, disse que o carro teria sido vendido a Roberto Teixeira, que teria depositado o cheque de Sérgio Lorenzoni. Sérgio é irmão de Dalmiro, da construtora que fez a cobertura para onde Lula vai se mudar. Dalmiro é também cliente de Teixeira. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o PT explica que Lula vendeu o Ômega a Teixeira e não fez a transferência. Por isso, o nome de Teixeira não aparece. Ainda segundo a Folha, esse era um procedimento comum no mercado de automóveis daquela época, para não se pagar a taxa de transferência nem antecipar o pagamento de eventuais multas. A praxe, no entanto, era assinar a transferência e não preencher o nome do comprador, nem datar a venda. Nem isso Lula fez. Milton de Abreu Machado comprou o Ômega de Lula nesta casa, onde funciona a corretora do italiano Piero Muti. Milton queria levar o carro e o documento de transferência, mas só pôde levar o carro, porque o documento de transferência estava em branco. Para conseguir a assinatura de Lula, Milton recebeu instrução para ir atrás de outro intermediário. Essa pessoa falando com o Lula, ele disse que estava de saída para a praia, ia ficar uns 4 dias lá e na volta ele assinaria. O repórter Pablo Toledo encontrou esse intermediário. É Jacinto Ribeiro dos Santos, o vendedor de automóveis conhecido como Lambari. Jacinto confirma a versão de Milton. No meu escritório, ligamos para o Lula, falou: Paulo, Lambari, vem aqui que eu reconheço, eu assino. E o documento, enfim, foi assinado por Lula e não por Roberto Teixeira. De São Paulo, Joaquim de Carvalho. O Jornal da Band errou ontem, ao contrário do que dissemos, a loja de carros do comerciante Fábio Zoccolo, um dos intermediários da venda do Ômega de Lula, não faliu. A Zoccolo fechou a empresa para abrir outro negócio no ramo da construção civil.